Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Sempre um prazer toda terça-feira ter esse espaço semanal de reflexão no Livre Pensar, sempre comigo nessa toada. Professor João Cavalcante, e aí? Bom dia. Como é que sobrevivemos a essa selva política, professor? E usar o nosso clássico bordão, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje, Vitor, a 13 dias da eleição do nosso pleito mais complexo dos últimos tempos. Eu costumo dizer que a gente vai fechar um capítulo da nova república com essa eleição, o pleito do dia 30, onde o Brasil vai optar por um projeto progressista ou conservador. Aliás, é uma eleição que tem chamado a atenção do mundo, viu, Vitor? Eu vi que o Noam Chomsky, teórico, disse que o mundo está de olho nessa eleição do Brasil, que ela vai determinar muitas perspectivas para o mundo, perspectivas ideológicas sobre os caminhos da política. E a gente vai começar falando de debate. Tivemos o primeiro debate do segundo turno das eleições de 2022 e, como eu gosto de frisar, eu acho que uma música para definir esse primeiro debate seria Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Acho que pode ser uma definição adequada nesse sentido. Um formato, eu não diria inovador, mas diferente para os padrões que a gente está habituado nos últimos anos no Brasil, dando mais autonomia para os candidatos discutirem entre si, fazendo a própria gestão de tempo. E já começo com uma afirmação, não com uma pergunta. Na minha leitura, empate entre os dois candidatos nesse primeiro debate. Eu também faço a mesma leitura, aliás, ela foi consensual entre muitos analistas da política e, de fato, Vitor, em relação ao formato inovador para os padrões brasileiros, até eu acho que você reclamava dos debates do primeiro turno com aquele formato engessado, aquele da Globo de 3 horas e meia. Eu acho que esse você coloca o candidato um à frente do outro, você tem uma semiótica corporal ali, que é importante, né? Tanto é que o Bolsonaro tentou usar isso, né? Colocar a mão no Lula até não é muito usual, o contato físico, mas tudo faz parte de um jogo de intimidação, a questão como o candidato se posiciona para a câmera, a liberdade que ele tem de andar ou não, tanto é que na primeira fala, o Lula sai, né, muito à vontade naquele primeiro turno, que depois se inverteu, e o Bolsonaro fica ali na cabine, depois no segundo, terceiro bloco, isso se inverte, então, um formato interessante, e sim, Vitor, um empate. Primeiro bloco, o Lula coloca Bolsonaro na lona. Segundo turno, mais um pouquinho engessado as perguntas dos jornalistas. E o terceiro, o Bolsonaro tem a superioridade, consegue colocar no corner ali, como você disse, o candidato Lula. Então, um bom debate, embora eu ache que não vai mudar grandes coisas para os eleitores indecisos. A leitura que eu faço é que o Lula se empolgou com o primeiro bloco, sabe aquele cara que faz aquele time que faz um primeiro tempo muito bom? Sim. E daí depois dá uma esfriadinha ali, no segundo acho que ainda tá abafando, se empolga, vai com tudo e acaba levando o contra-ataque. Acho que foi mais ou menos isso. A tônica do debate, bom, no primeiro bloco o Lula abriu com uma pergunta sobre educação. Depois a gente falou bastante tempo sobre a pandemia da Covid-19, em alguns termos ali, em alguns curtos períodos, espaços ali, foi para a parte... Não, a Amazônia acho que foi no terceiro bloco, né? No segundo, eu estou fazendo análise aqui dos blocos que eles estão livres no palco para debater entre si, né? No segundo bloco, o Bolsonaro consegue fazer uns 10, 15 minutos... pegando 7 minutos do tempo dele, 7 minutos do tempo do Lula, mais ou menos, só pra falar de Petrolão. E daí eu acho que no segundo bloco o Bolsonaro deu uma envolvida no Lula e o Lula ficou bem... Eu não diria nervoso, mas talvez afobado, meio afoito pra poder trazer respostas. E o bloco que foi de condução dos jornalistas, que é sempre a parte que eu acho que é a mais chata do debate, eu tenho quase certeza que a maior parte da população deva concordar comigo, foram perguntas mais genéricas, algumas, caso do Josias, por exemplo, afrontosas aos dois candidatos, mas a tônica geral que se tem dessas perguntas dos jornalistas foi a questão institucional, né? Sim. Relações entre poderes. Um dos dois se saiu melhor nesse sentido? Eu acho que ali você tem uma pergunta interessante da Vera Magalhães, sem voz, mas enfim... aparentemente muito nervosa, né? Talvez pela questão do primeiro debate, que ela teve um protagonismo ali. A Vera Magalhães pergunta se o Bolsonaro vai de fato ampliar o número de cadeiras do STF. Ele não se compromete a dizer nem que sim, nem que não. Então talvez seja a pergunta mais importante desse bloco.
O Josias espetou também e a Patrícia Campos Melo também colocou uma questão bem espinhosa ali para ambos, que é o papel do jornalismo. Mas, Vitor, queria destacar que essa questão das campanhas, assessoria do Bolsonaro, a gente tem que reconhecer que ele tem uma ótima assessoria. Eu não estou falando nem do Moro, que a gente vai falar depois, que foi o elemento surpresa da noite, mas dos filhos do Bolsonaro, ali aquela questão da câmera e tal. Eu acho que essa questão da mudança do primeiro para o segundo, terceiro bloco tem muito a ver com assessoria também, tal como num time de futebol que vai pro segundo tempo, o técnico chega, pô, o que tá acontecendo, né? Falou para ele olhar para a câmera, para sair da cabine. Enfim, eu acho que política tem método, como nós falamos aqui várias vezes, né? Eu acho que faltou e assim, uma leitura muito particular minha. E você podia ver isso, eu sempre analiso, trabalhei em televisão, a gente tem uma análise talvez um pouco mais técnica de alguns aspectos, né? Digo da forma da postura corporal das pessoas. E, assim, é importante, algo que não foi dito talvez para ele, mas para quem estivesse com um olhar um pouco mais atento, ele tremia. O Bolsonaro tremia e dava para ver que ele estava tremendo por causa da folha. Então, deixa a folha no púlpito e para de usar a folha, porque se você ficar olhando ali e colocar o óculos, ele estava tremendo durante muito tempo. Porque o plano da câmera, se você deixa com as mãos, mesmo tremendo, mas sem nada, para baixo, a câmera não pega, mas pegou ele tremendo. E por mais de uma vez eu reparei que ele estava tremendo bastante. Coisa que, por exemplo, não verifiquei com o candidato Lula. Mas você tocou num ponto fantástico, que é a presença de Sérgio Moro nesse debate, ali ó, corpo a corpo com Bolsonaro, todo break ia lá, falava, trazia, e daí, para alguns, foi um sinônimo talvez de fraqueza do ex-juiz, saiu brigado com o governo, fazendo acusações gravíssimas, falando que não ia manchar sua biografia com o governo Bolsonaro, e isso daí foi ruim, né? Mas ele está eleito. E outras pessoas falaram que foi talvez um movimento de hombridade, de reconhecer um bem comum contra o Lula, né? Ele se reunir com ele, para a galera que acredita nisso, acabou sendo um ponto positivo. Fato é, alguns bolsonaristas que conheço ficaram extremamente incomodados com a presença dele, outros nem tanto. Na sua avaliação, professor, o Moro, nesse debate, agregou ou não ao Bolsonaro? Vitor, eu achei uma cena pitoresca da política brasileira, né? Quem diria, ele aparece como elemento surpresa ali, surpreende até o QG mesmo do Bolsonaro, nem todos sabiam que ele ia entrar, entrou depois, não entrou com a comitiva inteira. Me lembrou muito o nosso episódio aqui, quando nós fizemos a relação do poderoso chefão com a política. Que política é a arte da traição, da reconciliação, da traição novamente. É incrível, né? É fato que há poucos dias atrás o Moro estava falando do Bolsonaro, né? Que ele não era digno da presidência, que ele tinha esquema de rachadinha. Só que a gente tem que ser justo também de dizer que o Alckmin e vários outros que estavam falando que o Lula era ladrão estão com ele hoje. Então me chamou muita atenção essa questão desse exercício da política, né? Das traições e depois reconcilia. Mas eu acho que há método ali, viu, Vitor? Eu acho que é um método no seguinte sentido. O Moro sabe que Bolsonaro e Lula não estarão no pleito de 2026 e ele estará no Senado com uma vitrine, né, com um cargo eleito, e ele vai querer reativar o lavajatismo, e ele sabe que boa parte do eleitor bolsonarista é o eleitor que impulsionou a Lava Jato, é o eleitor que está chateado, né, ressentido, o Moro pisou na bola com o Bolsonaro, até havia tido uma cisão entre os bolsonaristas e os lavajatistas, mas na confluência do caminho, esses dois movimentos, que são siameses, foram se unindo. Você sabe que, assim, a pretensão política do Moro já foi alcançada num primeiro momento. Já foi ministro, eu creio que não queira mais nenhum ministério ou algo do gênero. Ele deixou claro isso, embora já tenha alguns momentos. O que me parece, assim, um movimento desse, ele eleito, não precisava fazer isso. É que reacendeu talvez aquela luzinha, me decepcionei com a política, talvez uma das vagas do Supremo Tribunal Federal ano que vem possa ser minha. Sendo bem pragmático, Vitor, esse lance faz sentido, mas eu acho que o Merval, que é um conservador, Merval Pereira, jornalista e membro da Academia de Letras, ele falou algo que me chama a atenção. Isso cristalizou que o alvo do Bolsonaro, do Moro, era o Lula.
né? A parcialidade dele fica escancarada ali, que ele engoliu o seu orgulho em relação ao Bolsonaro para ir lá fazer frente ao Lula. Então eu acho que tem tudo aí, tem ressentimento, tem método visando 2026, ele quer ocupar um espaço que ele acha que eventualmente está vazio. Para o Bolsonaro talvez tenha somado positivamente, né, que realça o lavajatismo. Lembrando que ele tinha enterrado, né? Eu acabei com o Lava Jato porque não tem corrupção no meu governo. Então, quando ele faz de novo um aceno a Lava Jato, ele tranquiliza um público ali que saudoso dessa operação. Mas época de campanha eleitoral pode tudo pode e mais tudo, um pouco. Pode tudo e mais um pouco. Promete-se o mar e a terra. Não conseguimos sequer a praia. Agora, o supra-sumo da vassalagem do Moro, né? Nossa Uma vassalagem, assim, abissal. Se ele tem pretensões para 26, né, ele poderia se cacifar para isso, querendo ser de fato a terceira via, que não deu certo agora e não tinha espaço, mas poderá ter em 2026, pode ser a via, né? A terceira via. Então, uma autoestima muito baixa do Moro, né? Tanto é que ele tava com a cara de Padre Kelmon lá, rendeu vários memes. Tava lá de papagaio de pirata. Você vê que ele não tava à vontade com a situação mais uma vez. Parece que o Moro é um cara que sempre tá no lugar errado, na hora errada, é um fanfarrão da política, mas está senador. Senador. E eu acho que... Bom, é um mandato de 8 anos para senador. Eu acredito que, sinceramente, ali vai abrir uma brecha para... Eu acho que esse cara ele tá pleiteando uma vaga no STF. Tá. E você acha que carisma, liderança, ela é construída, Vitor? Uma pergunta agora invertendo claro a situação. Que não. Porque eu acho que ele tem a pretensão de estudar, de se qualificar, de trabalhar a sua imagem, a sua oratória, mas acho que uma liderança tem que ter anos e anos para se construir, né? Ele vai ter 4 anos agora, né? Não se preparou nos últimos 4. Não se preparou nos últimos 4, porque há 4 anos ele é político. Sim. Né? 4 anos ele é político. Melhorou, embora ainda esteja longe de ser bom, né? Porque assim, o juiz, em tese, ele não tinha que conversar, né? Não tinha que discursar. É alto, escreve. Tem que ter uma boa escrita, né? Acredito sinceramente que... Eu não sei nem se ele tem vontade de querer aprender isso. Porque para ele seria muito mais cômodo retomar. Eu já conversei isso. Ele se tornou juiz muito cedo. E juiz é uma figura de... Não diria de liderança, mas de... Cumpra-se o que digo. Ponto. Não concordou? Recorra, recorra, recorra. Político não. Político ele tem que... Sou ministro, você tem que prestar esclarecimento pro seu presidente. Você é um deputado, você tem uma bancada, você tem um presidente, você tem um líder. Senado, mesma coisa. Você tem uma bancada, você tem um líder, você tem um partido. Você responde para essas pessoas, né? Eu acho que o lance do Moro é algo mais de querer mandar do que pedir autorização, sabe? Sim. Eu acho que para ele é muito mais cômodo apoiar agora o Bolsonaro e talvez tentar no futuro aí uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, que eu não acho difícil de acontecer. E outra, eu não sei nem como que funcionaria isso, né? Porque eu não me lembro de um senador que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, talvez seja um fato novo, mas você falou algo interessante, nós entrevistamos o Moro, né? Você num órgão de imprensa, eu em outro, e eu vejo que de fato o Moro tem muita dificuldade de lidar com o contraditório. Quando você coloca o contraditório, ele fica muito desconfortável, né? Porque ele sempre despachou, né? Sempre cumpra-se, que é o papel do juiz. Mas, Vitor, já que a gente está usando algumas analogias esportivas aqui, futebol, boxe, né? Vamos dizer que teve uma partida ali que talvez seja definida pelos pontos. Não teve nocaute, mas foi definida pelos pontos. Quem você acha que venceu por pontos que sejam milimétricos? Fogueira, hein? Perguntinha difícil essa, hein? Ó, eu acho que assim, bom, se for por pontos igual no boxe, o primeiro round foi regaçado pro Lula. Lá pra cima o número de pontos levou nos pontos numa lavada. O segundo bloco, que foi dos jornalistas, eu acho que ficou mais cômodo pro Bolsonaro do que pro Lula. Acho que ficou mais cômodo. E assim, respondeu, né? Então, quando falou do orçamento secreto, ele falou que... assim, não vou nem entrar no mérito do verdade ou de mentira, mas assim, tem uma resposta para aquilo, entendeu? E não fiquei desviando do assunto.
tem uma resposta para isso. O orçamento secreto está falando isso. Ó, tem isso, Supremo Tribunal Federal, foi Luiz Irondina, não fui eu. Já foi discutido. Então, assim, ele chegou com bons argumentos. Eu acredito que o Bolsonaro ganhou o segundo por pouco. Pouquinho. E daí no terceiro round ali, o Bolsonaro engoliu o Lula. Mas também, assim, engoliu por falta de destreza do Lula. Não por mérito dele. Você deixar um candidato com 5 minutos e meio pra falar o que quiser sem poder interromper, é meninice. Acho que o Bolsonaro poderia ter aproveitado muito melhor esses 5 minutos e meio sem retrucagem do Lula. E foi muito pra geopolítica, pra falar da Nicarágua, podia ter se centrado em alguns aspectos mais ofensivos ao Lula e assim, em defesa do seu próprio. Mas o terceiro bloco foi do Bolsonaro. Se fosse pra falar nos pontos, eu acho que o Bolsonaro venceu esse debate. Entendi. A minha visão é o seguinte, o Lula ele vai muito bem. Se a gente analisar friamente, o que está mais quente na cabeça do eleitor? O que está chocando, incomodando mais o eleitor? Corrupção ou a gestão da pandemia? Eu acho que a gestão da pandemia é algo que ainda está recente, chama mais a atenção do eleitor. Tanto é que nas pesquisas em relação a interesses dessa eleição, a corrupção tem 4º, 5º lugar. Então, para o eleitor comum, não para o eleitor ideológico A ou B, a ideia é muito aventada, é o seguinte: corrupto por corrupto, ambos são. Isso é o que está sendo dito. Né? Então eu acho que o Lula tem uma grande vantagem por ele ter ido muito bem no aspecto pandemia, sem titubear. O segundo, talvez um empate, e o terceiro, de fato, né? O Bolsonaro faz uma live de 7 minutos em rede nacional. Ali o Lula geriu muito mal o horário nobre, que foi um acerto da Band e do pool de órgãos de imprensa também, que aquele da Globo foi surreal, né? Foi a maior live jornalística no Brasil da história. Foram 2.400.000 pessoas simultâneas só na live, fora a rede de televisão. Estava sendo repassado na Band News, estava sendo retransmitido também pela TV Cultura. Tudo isso. Foi um espaço muito bom. O que eu acho que leva um pouco de vantagem o Lula, ele fez, eu não sei se é vantagem ou desvantagem, porque assim, a abertura, a pessoa que chegou atrasada não viu. Né? A pessoa que está assistindo pela TV ou ouvindo pelo rádio. Mas também é quando a pessoa que está querendo entender em quem vai votar, ele já está assistindo. E pro fim do bloco ali, já tem um pessoal que foi dormir no terceiro bloco. Então, assim, tem esse aspecto. Eu acho que o espaço do primeiro bloco ele é mais nobre do que o do terceiro. Então, em tese, o Lula venceu o primeiro e o Bolsonaro o terceiro. Ali a pergunta dos jornalistas, de fato, foi algo muito acirrado. Mas eu acho que, assim, o Bolsonaro soube... Eu não sei, acho que ele até... todo mundo estava esperando que quando chegasse a Vera Magalhães, ele fosse fazer de uma maneira mais tênue do que ele fez, porque ele foi muito criticado da primeira vez. Ele foi irônico com a Vera. Ele foi irônico. Ninguém esperava isso. Tava esperando desdém, tava esperando talvez alguma afronta ou algo neutro. Ele foi irônico. Isso, o ser irônico... no meu ponto de vista, é malcriação, mas não foi ofensivo como ele foi no primeiro, e ainda exaltou, deixou fervorosa a sua base, né, de aliados. Acho que foi, e respondeu com firmeza a pergunta dos jornalistas. O Lula ele sai muito pela tangente, né? Ele consegue, no front, um contra o outro, ele foi bem. Mas assim, é um bloco que eu julgo morto, porque 1 minuto e meio pra você responder uma pergunta que, por exemplo, o Rodolfo Schneider fez uma pergunta, que é uma pergunta de você responder em 10 minutos. O pessoal tinha 1 minuto e meio. A gente tem a questão do teto aqui, o constitucional, que o presidente faz, não sei o quê, papapá. Quando você vê ali, o cara tem 1 minuto e meio pra responder. Achei complicado, mas nesse balanço aí, os dois foram bem, responderam legal, mas eu acho que o Bolsonaro ele se saiu um pouco melhor nesse sentido, nesse bloco. E você, qual que acha? Não, eu acho isso. Primeiro bloco, o Lula estourou, foi praticamente um nocaute. O empate no segundo, e daí o Bolsonaro dá quase um nocaute no terceiro. Mas no segundo bloco, você me fez a mesma pergunta, no desempatar ali do segundo bloco. Então, pelo fator pandemia que pesa mais, eu acho que somando os pontos, o primeiro tá mais elevado. E tem outro fator importante. Quando a gente fala de horário nobre, não tem a desculpa que a pessoa vai dormir como no da Globo, né?
Era 9 horas, 10 horas acabou, então as pessoas estavam acordadas ou se preparando para dormir ainda, a maioria dos brasileiros. 9h40 acabou o debate. Então acabou cedo, mas o que acontece? Vai chegando na metade do segundo ali, as pessoas vão cansando. Sobretudo que, mentiroso. Não, você é mentiroso. O eleitor, ele vai cansando desse toma lá da cá, então talvez ele não tenha visto o terceiro, parte dos brasileiros. Mas em linhas gerais, Vitor, eu concordo que foi empate, né? Talvez com uma leve diferença pro Lula por esse fator, mas enfim, não acho que vai ser definidor de grandes questões esse debate, embora seja um debate histórico, com um formato interessante. Eu acho que o que pode mobilizar alguma coisa é o último debate, que geralmente a tradição é da Globo, né? Sim. Fazer o... Bom, provavelmente não, certamente não temos impacto do primeiro debate, mas saiu IPEC, Sim. né? Tá 54 a 46, isso. E daí a minha leitura simples, objetiva, rasa tá mantido exatamente o mesmo cenário do primeiro turno. Sim. São 4 pontos de diferença. Porque em segundo turno, cada um ponto que você tira, põe para qualquer um dos candidatos vale 2, né? Então, se você tá com 50% empatado, quando você tá falando de votos válidos, você fez 51, o outro necessariamente caiu para 49. Não tem como ficar 51 a 50. Então, 51, 49, 52, 48, 53, 47, 54, 46. São 4 pontos diferentes. Dá para falar que eles estão estagnados? Dá. Aliás, porque saíram 2 pesquisas na mesma direção. Saiu tanto a do IPEC quanto do CNT MDA. Então, praticamente a mesma questão, com uma leve diferença, Bolsonaro oscila um ponto para cima e Lula fica estagnado. Ou seja, estando a 13 dias da eleição, eu acho que tinha que ter vendo do ponto de vista dos bolsonaristas, que esperam uma virada, uma reação, deveria já ter uma margem de vantagem mais ampla, né? Embora nós temos aí 13 dias que serão eletrizantes. Mas cenário estável, basicamente, Vitor. Na sexta nós teremos Datafolha também, que vai aí mensurar esse caminho dos políticos. E o debate, outra coisa importante ser dita, não teve nenhum elemento novo. Não teve um grande deslize de um candidato, alguma fala infeliz, como a questão lá das meninas venezuelanas numa ONG. Eu discordo, porque teve ninguém deu muita atenção para isso, mas eu achei, extremamente infeliz quando o Bolsonaro falou que o Lula foi pro enterro da esposa dele para fazer palanque. Essa foi uma fala extremamente infeliz. E outra também, quando o Bolsonaro fala, você foi lá no Morro do Alemão cheio de traficantes. Depois ele corrige, mas o discurso não sabota. Mas eu acho que para o público dele, para o público mais radical, não todos os eleitores, isso já é uma fala meio que eles estavam, aliás, endossando nas redes sociais. Mas assim, Vitor, nenhum embate, nenhuma derrapada assim que fosse crucial, entendeu? Eu concordo. Embora essa questão seja importante, a que eu listei aqui também. Então, cenário estável até então. Se o Bolsonaro chega a vencer, o que existe essa possibilidade, haja vista que a gente está com 2 pés atrás com as pesquisas, vai ser uma virada histórica e tudo pode acontecer ao longo da história, né? Mas enfim, Vitor, e também falar que agora as pesquisas eleitorais é a nova geni da política brasileira, né? Eu tinha feito uma conta, não me pautando pelas pesquisas, acho que é importante a gente seguir acompanhando para ir vendo como estão essas evoluções, mas de quando ele saiu do primeiro turno, a chance dele era de 12% de ganhar. Era de 1 em 8, né? Então, assim, o Lula ele tinha que fazer 1 ponto para cada 8 que ele tinha que fazer. Então, a chance dele era Lula é 1 para 8, né? Então, para cada ponto que o Lula ganha, ele tinha que fazer 8. Só que está numa margem de segundo turno, né? Então, é mais ou menos 12%. E, assim, Datafolha também trazendo alguma diferença. Basicamente, eu acho que se for pegar fora dos votos válidos, né, se você for tirar isso tudo e pegando na média, eles angariaram pouquíssimos eleitores. Acho que angariaram um pouquinho pelas pesquisas. E lembrando que nós já estamos na metade para o final do segundo turno, da caminhada para o segundo turno. Então, se não tiver uma bala de prata, algo muito excepcional acontecer, essa fotografia está se mantendo, né? Repito, podemos ter surpresa? Podemos, né? Daí, de fato, a gente tem que escrutinar os órgãos de pesquisa, não criminalizá-los, tá? Que é uma diferença muito importante, mas, como eu dizia, Vitor, agora a nova GNI é a pesquisa. Você reparou que parou de falar em urna eletrônica? Pararam Pararam de falar de urna eletrônica. Reconheceu o primeiro turno, né? Não tem como falar o contrário.
Exatamente, reconheceu o primeiro turno, reconheceu os governadores e a bancada, então essa é uma narrativa que não pode ser aventada caso o núcleo bolsonarista tenha um revés. Fazer rapidinho aqui um tourzinho, um giro. Estado de São Paulo. Tarcísio vai ser eleito governador, aparentemente. Eu acho que segue na mesma tendência da Nacional, acho que não mudou o quadro. Eu vi uma pesquisa, se bem que é um instituto menor, Atlas, que o Tarcísio 55 a 45, ou seja, uma margem muito grande. Vai sair na quarta agora o IPEC de São Paulo, eles não lançaram, eles vão lançando, cotejando, né? Para ir tendo o espaço e tal, o investimento. Acho também, Vitor, que tá favas contadas ali. 55 a 45 são 5 pontos de diferença, né? Mas assim, eu já dei... Quando eu vi que o Haddad estava liderando as pesquisas, eu tinha certeza que... Eu tenho certeza que não vai ser eleito. O Estado de São Paulo, como eu disse, interior extremamente conservador, dificilmente vai eleger alguém de esquerda. Agora, ali no Rio Grande do Sul, tá um espaço talvez um pouco mais aberto, né? O Nix Lorenzoni saiu na dianteira, Eduardo Leite por pouquíssima diferença de votos alça esse segundo turno junto ao Onix, e daí eu acho que ali no Rio Grande do Sul vai acontecer exatamente o que aconteceu em Maringá em 2016 do Ulisses contra o Silvio Barros. Silvio Barros abre uma boa vantagem no primeiro turno e no segundo turno o Ulisses pega basicamente toda a base do Quinteiro, traz para si, né, toda a base ali dos eleitores do Quinteiro traz para si e faz uma virada histórica. O Ulisses Maia faz uma virada histórica em 2016, que eu acho que é o fluxo. O candidato petista, os votos do candidato petista lá no Rio Grande do Sul, que me foge o nome agora, vão direto pro Eduardo Leite. É bem importante isso que você listou, e além de tudo, o Rio Grande do Sul, por mais que seja um estado conservador politicamente, ele tem uma esquerda histórica ali, né? Olívio Dutra, hoje Manuela Dávila e tal, Tarso Getúlio Vargas. Getúlio, não sei, Getúlio é um capítulo à parte, não ser contraditório aí da nossa política. Mas enfim, eu acho sim, Vitor, e também o Onyx lá deu uma derrapada, né? Falou, se eu ganhar eu vou ter uma primeira dama de verdade, na declaração homofóbica, não quis cumprimentar o seu adversário, então não por acaso lá você tem 50 a 43%, o Onyx 43% e o Eduardo 50%. Então talvez seja ali a sobrevida do PSDB, né? O último fôlego ali do ninho tucano para manter um estado importante que é o Rio Grande do Sul, mas também aberta a eleição. É isso. Mais alguma coisa? Não, é isso, Vitor. Continuamos na cobertura das eleições 2022 aqui no Hoje Mais Maringá, esperando aí os próximos capítulos que serão, com certeza, nervos à flor da pele nos próximos 13 dias. Eletrizante a política nacional, como eu gosto disso daqui. Eu adoro a época de debate, adoro tudo isso. Bom, pessoal, esse aqui foi o seu espaço de reflexão semanal, Livre Pensar. Professor, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Livre Pensar dessa semana contou com trabalhos técnicos de Pedro Rosa, da Role Comunicação Digital. Você pode deixar seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Comente, vamos refletir juntos. Até a próxima, pessoal.